Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Rodrigo Barros e este é mais um vídeo sobre o paredão BBB 25 e os emparedados são a Daniela Hipólito, João Pedro e também o Mike, né? Qual desses três sairá na próxima eliminação? Antes de começarmos, já peço que vocês deixem suas curtidas. Se ainda não são inscritos no meu canal, se inscrevam e não esqueçam de ativar as notificações. Aos interessados em ter uma consulta comigo, está aparecendo aí o número do meu WhatsApp e também está na descrição. Tá? Agradeço a todos que estão participando do meu canal, curtindo, interagindo, compartilhando. Tá? Lembrando que as leituras que eu faço sobre o BBB é apenas algo mais para entretenimento. A gente só faz assim um panorama, né? Um reflexo da energia de cada um, quem tem mais chances de sair, né, ou de perder. Enfim, é apenas uma movimentação energética. Não quer dizer 100% que o caminhar que está apontando no jogo irá acontecer. É apenas como é que está a vibração, vamos colocar dessa forma, sobre cada participante. Lembrando que tem muita ação em cima do emparedado que não vai depender mais dele, e sim do público. Vai ser o resultado do esforço de cada um. Agora ele deixa o caminhar dele, né, na mão de cada um de nós, né, dos espectadores. Então tem pessoas que o jogo mostra, né, com grandes chances de escapar ou de sair e no final acaba tendo uma reviravolta. Tá? Tem vídeos aí onde apontou uma coisa e saiu outra, tem vídeos que foram certeiros. Então eu sempre deixo essa mensagem para que vocês possam entender a dinâmica da leitura que envolve o coletivo, né? Algo que não envolve somente o jogador. Então eu vou embaralhar as cartas, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz do último vídeo, tá? Que eu vou usar um pouco do tarô e do baralho cigano para ter uma confirmação, tá? Então, pessoal, eu já tirei aqui as cartas, tá? Aqui temos Daniela Hipólito, João Pedro e Mike. Tarô em cima, baralho cigano embaixo, tá? Olha só, aqui nas cartas da Daniela Hipólito do tarô saíram o 2 de paus e as estrelas, tá? Ou melhor, a estrela, tá? Eu confundi com a carta do baralho cigano que não é estrela, é as estrelas. Então, olha só. A carta 2 de paus é uma carta que fala de planejamento, o desejo de seguir em frente, né? E, assim, a estrela também reforça o desejo dela em permanecer no programa. E, assim, o 2 de paus é uma carta que, quando a gente está falando de permanência, ela fortalece isso, tá? E o desejo dela de ficar na casa se realiza, tá? Então, ela tem aqui uma proteção muito forte, né? Não estou falando necessariamente do público, né? No geral, que a gente sabe que quando a gente vê as notícias, muitas pessoas reclamam da postura dela de não ser uma jogadora muito forte, né? E sim elogiarem a postura dela como pessoa, mas não como jogadora. Então, a gente pode levar em consideração que aquela postura de se preocupar com o irmão ou ser mais educada acaba, de certo modo, cativando. E isso pode ser uma ferramenta que a faz permanecer no jogo, né? Porque se a gente parar para pensar, a Daniela Hipólito não se envolveu em nenhuma briga, ela não tem um enredo negativo em cima dela, né? E isso, por mais que não seja muito positivo para um jogador dentro do Big Brother, né? Ou seja, não está alinhado à proposta do jogo, de certo modo acaba salvando por conta da imagem, né? O público meio que se sente sendo muito injustos, né, com aquela pessoa que, em relação aos demais, não gerou tanto conflito ou não fez nada de errado, né? Mas a gente vê aqui nessas duas cartas uma grande possibilidade de permanência no jogo. E no baralho cigano é muito curioso que toda vez que eu tiro carta para o Diego Hipólito e para Daniela Hipólito, a carta do cão sempre sai. É uma figura muito presente na leitura dela e dele também, porque isso aqui é sinal de que eles têm uma fanbase muito forte.
Mesmo que as pessoas reclamem da postura do Diego e da Daniela Hipólito enquanto jogadores, eles têm uma fanbase muito forte, né? Isso aqui também representa muito aquela postura amigável deles, né? Então a casa, né, reforça ela dentro, né? Por conta dos seus aliados, né? Aliados a gente pode levar em consideração tanto o grupo dela, né? As pessoas votando para que ela permaneça por estar ali do lado, né? Daqueles que estão torcendo, como também os próprios fãs dos Hipólito, tá? Então a gente vê aqui que para Daniela Hipólito, muito pouco provável ela seja eliminada neste paredão. Já no caso do Mike não, João Pedro, tá? Do João Pedro temos a Rainha de Paus e o Seis de Paus, tá? São duas cartas de força, de resistência. A carta da Rainha de Paus mostra um carisma, criatividade. Eu sei que muitas pessoas reclamam dos gêmeos, né? Principalmente com a postura referente a Renata, né? As pessoas tiveram assim uma visão assim deles não serem confiáveis e eles não estão assim com uma imagem muito positiva. Mas a Rainha de Paus mostra que em algumas circunstâncias eles agradam um público, né? A dinâmica dos gêmeos agrada, né? Em certo modo. E o Seis de Paus traz assim uma energia de uma possível vitória, né? Ou seja, de pelo menos nesse paredão se manter, né? Escapar por conta das pessoas acharem assim, nossa, mas eles são muito engraçados, né? Ah, às vezes eles falam umas coisas que eu gosto, né? Então, vamos dizer que a Rainha de Paus traz essa energia de carisma. Porém, quando a gente vê para o baralho cigano, a gente vê a carta da cruz, que não vai ser tão fácil assim a permanência dele, tá? Ou seja, em cima traz uma vitória, mas quer dizer que não é uma vitória que vai ser entregue facilmente. Mas o Ramalhete também traz essa energia de carisma, de encanto, né? E a carta da cruz, no Brasil, ela tem aquela visão de vitória após sofrimento. E a carta do Ramalhete também é uma carta de vitória, ainda mais que saiu depois da carta da cruz. Então, podemos dizer que, apesar das pessoas falarem assim, ah, mas o João Pedro é muito engraçado, ah, mas ele tem ali o seu charme, tem isso, tem aquilo, né? Não vai ser ali uma luta muito fácil, mas tem chance sim de escapar desse paredão, tanto por conta do Ramalhete, como também ali da carta Seis de Paus, que mostra também, né, aqui os aliados, né, a fanbase, de alguma forma auxiliando ali na votação, tá? Então, ele pode até sentir, né, o melhor a gente, né, que vai ver, né, ali nas porcentagens que, nossa, recebeu bastante voto, mas não foi o suficiente para sair. Agora, no caso do Mike, tá? Temos aqui a roda da fortuna e o carro. Apesar dele, de certo modo, ele ainda ter ali uma imagem, né, para o público de, nossa, ele tá jogando, ele faz acontecer, né? A gente sabe que tá um pouco dividido, né? Que nem todo mundo ali é muito favorável, né? Coloca ele como planta, outros o veem como jogador, ou alguns veem como planta, mas não quer tirar por conta de estar alinhado, né, a Renata, mas ainda assim a carta da Roda da Fortuna mostra que a situação dele tá meio lá, meio cá, entendeu? Então alguma coisa pode se virar para ele nessa votação, porque aqui agora, por mais que tenhamos cartas positivas, a gente tem que fazer um balanço, né, entre os três. Então a Roda da Fortuna, apesar deste nome, ela mostra algo que está ali de uma possibilidade de uma virada. E o carro traz um movimento. Mas esse movimento será positivo ou negativo? Será que esse carro ele vai se movimentar para fora da casa? Aí a gente parte aqui para as cartas do baralho cigano, que a gente vê a carta das estrelas com uma carta do sonho dele, dos objetivos dele, né?
mas está sendo bloqueado pela carta dos chicotes, que é uma negação, né? Então, os chicotes originais do baralho cigano sempre é cruzados, né? Que representam os dois chicotes que, segundo a Bíblia, não sei se é segundo a Bíblia, mas eu sei que quando a gente fala do flagelo, né, de Cristo, geralmente se associam-se a dois chicotes, né? Um feito de galhos e um outro feito de couro, né? Então são dois chicotes aqui e vê que está cruzado. Então é um bloqueio, né? Então a gente pode considerar que essa negação do público em dar a vitória para o Mike, né? Embora que tenha aqui uma oscilação, né? Uma divisão significativa entre os que não querem que ele saia e os que querem. Então, a disputa tá mais entre João, Pedro e o Mike, tá? Eu vejo aqui que novamente a Daniela Hipólito tá mais segura, tá? E a situação tá mais entre João Pedro, João Pedro e Mike, sendo que o João Pedro ele tem ali, apesar de dificuldades, consegue escapar desta vez. Tá bom, pessoal? Vamos ver, né, como que vai ficar aí essas energias até a hora do paredão, tá? Deixe seus comentários e aqueles que quiserem uma consulta, sem ser Big Brother, podem falar comigo. Um grande abraço a todos.